Texas. Olá, eu tenho uma história para contar que eu acho que é muito interessante e que diz respeito à minha vida. Se você pegar agora o seu smartphone com sinal na internet e você procurar a cidade de Friburgo, na Suíça, e acessar a webcam, você vai encontrar uma imagem pública da cidade e passa numa avenida muito movimentada. Sabe o que é interessante? É que esta webcam tem tudo a ver com a minha história. Porque foi o meio de comunicação que eu utilizei para estar próximo à minha família durante 2 anos e meio em que eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa para o meu mestrado em teologia. Agora, quando eu me colocava diante desta webcam, eu fazia sinal para a minha família, para dizer a eles que estava tudo bem, e que eu estava bem de saúde, e que também eu estava vivo do outro lado. Agora, é a respeito desta webcam que eu vou dizer uma história de desafios e superações. Eu sempre gostei do idioma francês. E sabe, desde pequeno, ouvindo música e sabendo um pouquinho mais sobre a história de São Francisco, eu percebi que o seu nome também quer dizer pequeno francesinho, que foi dado pelo seu pai, em homenagem à sua mãe, que era francesa. E é interessante também que o fato do idioma francês ter me cativado desde pequeno e eu ter conseguido, por meio da minha ordem, da minha província, a oportunidade de então cursar numa universidade e aprender um idioma. Até aí tudo bem, parece ser algo simples e fácil, mas não para um garoto do interior do estado de São Paulo, que estudou a vida toda em escola pública e agora tendo como grande desafio aprender um novo idioma. Sabe o que é interessante? É quando a gente percebe que esta oportunidade nos é dada e a gente não imagina o tamanho do desafio. Aprender uma nova língua é como nascer de novo. Por isso, quando foi aceita a minha proposta de estar indo para a Suíça, eu entrei num curso de francês básico. Aprendi o mínimo para que eu pudesse chegar até o país e assim fazer a minha inscrição na universidade. Olha, desde o momento que eu tomei o avião até chegar em Friburgo, e o meu coração ficava ansiando por aquele momento, tudo para mim era novo e novidade. Eu estava muito entusiasmado. Mas, assim que eu pisei o pé naquele país, eu já senti as dificuldades, porque o idioma não vinha com certa fluência. Me faltava vocabulário. Sabe o que mais me ajudou? Foi justamente a convivência com os meus confrades. Nesta fraternidade, eu era o único brasileiro, 2 poloneses e 3 indianos. Cada um vindo de uma região e cada um com seu idioma e sua cultura. Mas esta fraternidade que me acolheu lá era uma fraternidade de missionários. Esses homens tinham morado em vários lugares do mundo e sabiam falar várias línguas. E houve então, imediatamente, uma empatia entre nós, porque eles me viam, naquele momento, sensibilizado, longe do meu país de origem, da minha família, do meu idioma, da minha cultura. E foi justamente no exercício do falar, do rezar junto, do conviver, de se alegrar e de chorar, é que o idioma foi fluindo e foi acontecendo. Fiz a minha inscrição na Universidade de Friburgo, então. Mas, logo na primeira prova, a minha decepção. Eu não fui aceito. Eu fracassei na primeira tentativa. Imediatamente veio aquele desejo de voltar para o meu país. E eu tinha dentro de mim que eu não era capaz de estar justamente naquela universidade e com os desafios que se apresentavam diante de mim naquele momento. Mas foi justamente esses confrades que me disseram que eu era capaz sim e que eu conseguiria. E me esforcei muito. E graças a eles e aos meus professores e a Deus, eu consegui então ir para a segunda chamada e fui aceito no meu exame para iniciar o mestrado. O mestrado foi um grande desafio, é claro. As aulas eram ministradas em francês. Os meus amigos de turma falavam francês o tempo todo, mas eu teria que escrever a tese também em francês. E foi então quando eu conheci uma senhora chamada Marie-Jane. Esta senhora se interessou pelo meu texto
e ela então pediu para que acompanhasse a escrita. Então foi graças a uma rede de solidariedade que foi se estabelecendo é que os desafios foram sendo vencidos. Medos foram muitos, fracassos vivi vários, mas a alegria da superação é sem conta. E tem um fato muito interessante no meio disso tudo que eu também gostaria de estar partilhando com vocês. É que a gente, às vezes, diante de um desafio como esse, a gente tem medo, e o medo parece que paralisa. E a gente fica, então, de uma certa forma, até mesmo deprimido. Não foram poucas as lágrimas. Mas, quando as mãos foram se estendendo, e eu fui percebendo que eu teria que enfrentar e superar em mim mesmo aquele medo, é que eu disse, tenho medo, mas vai com medo mesmo. E olha que interessante, quando a gente percebe que em meio a estas pessoas e esta nova proposta de vida, a gente se reconhece também limitado. Claro que sim, por que não? E não é vergonhoso sentir medo limitado. O fato de morar num outro país, de aprender um outro idioma, conviver com outras pessoas, nos leva também a perceber que o mundo é muito pequeno, que as pessoas são as mesmas em qualquer lugar do mundo e que essas pessoas enfrentam também tantas situações adversas como a gente aqui no nosso país. Mas você, que está me ouvindo e me acompanhando agora, que talvez traz no seu coração um sonho, um desejo, eu diria para você, não deixe de fazer, não deixe de arriscar, busque, que os caminhos eles vão se apresentando e as oportunidades vão surgindo. E uma outra coisa também que eu aprendi e que eu gostaria de confessar. Sabe, quando a gente se depara com uma realidade distinta da nossa, nós vemos que aquilo se apresenta de uma tal forma que parece ser muito maior que a gente. E a gente se sente pequenino. E esse sentimento de pequenez conserva dentro dele uma energia muito grande. E eu percebi assim, que os amigos, os frades, a universidade, esta viagem, o mestrado, só serviu para que eu pudesse crescer humanamente. E isso, para mim, é o mais fantástico de tudo. É que a experiência de intercâmbio com outra cultura e com outro país, com outras pessoas, serviu para que eu pudesse, como frade, como homem, como religioso, crescer em humanidade. E hoje eu exercito muito a compaixão, me colocar no lugar dos outros, porque um dia também eu tive isso e senti na minha própria pele. O que significa trocar de lugar, o que significa estender a mão. Teve um confrade que me ajudou muito, e é um grande amigo que eu conservo a amizade até hoje. É Frei Bernard. Ele me ajudou demais e um certo dia eu disse, Bernard, como que eu poderia te retribuir por todo o bem que você me fez? Ele deu um belo de um sorriso e disse, a mim nada, mas se um dia você tiver a oportunidade, faça por alguém aquilo que eu fiz por você. E assim eu posso dizer, aqui está um pouquinho da minha história como frade, de superação, e também, é claro, a história de uma pessoa humana que também traz os seus fracassos, suas lágrimas e alegrias. E aqui, para finalizar, eu gostaria de falar sobre aquela webcam. De vez em quando, eu entro na internet e dou uma olhadinha. E vejo as pessoas passando, os carros indo e voltando, e eu me imagino ali, como aquele jovem frade que um dia só queria dizer aos pais, estou vivo, estou bem e sinto saudade de vocês. Obrigado pela atenção de todos.